Muito bom estarmos juntos aqui, né, queridos? Dia dos Pais. Vamos orar, agradecendo a Deus por essas crianças. Curva a sua fronte diante do Senhor, Todo-Poderoso, nosso Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui para te cultuar e ter certeza que o Senhor está nos assistindo, que o nosso culto agrade ao teu coração. Ó Deus de amor, obrigado pelo teu povo reunido, obrigado por aqueles que nos acompanham também, obrigado por essas crianças que estão aqui, pelos seus pais. Abençoa o culto infantil, Senhor. Nós te agradecemos os dízimos e ofertas também que foram entregues para o sustento da tua obra. Te agradecemos os aniversariantes de nascimento e casamento desta semana. Abençoa-os, Senhor, cada dia. E, Pai, continua falando ao nosso coração neste maravilhoso culto que estamos lhe prestando. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, penetrante, como espada alguma de dois gumes, atual, poderosa, fale a cada coração nesta noite, pois oramos agradecidos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Pode sentar, meus irmãos, as crianças podem ir. Quantos pais estão aqui que não estiveram pela manhã? Levante a mão. Ó, lá em cima, ó, no final de tudo, quando vocês estiverem saindo, a irmã Maísa vai estar lá para dar uma lembrancinha a vocês que não receberam, tá? O pessoal que veio de manhã recebeu, então vocês vão receber ainda, né? Está vendo? Beleza? Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 22. Nós começamos a tratar desse texto hoje pela manhã. E falamos dessa provação, ou dessas provações, que Abraão enfrentou. E falamos da sua fé, do seu amor, da sua obediência, e que ele foi um pai aprovado. Então eu quero tirar mais algumas lições desse épico episódio, sacrifício de Isaque. Tirando o Calvário, eu acho que é o capítulo mais dramático da Bíblia, quando Abraão oferece seu filho Isaque no altar. E eu quero apenas, por enquanto, ler os versículos 11 e 12. Mas do céu o anjo do Senhor o clamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Então, conversamos hoje de manhã sobre este homem, esse pai que não foi perfeito, como não existe nenhum perfeito, não é? Só o nosso Pai Celeste, que é perfeito. Então, mas foi exemplar no seu cuidado, no seu amor, enfim, ele demonstrou ser um pai digno de ser imitado, né? Então, especialmente nessa prova maior que passou, e ele foi um homem realmente temente a Deus. Depois de esperar 25 anos pela promessa de Deus, nasce Isaque, o filho da promessa,
e o menino cresce com todo o carinho, todo o amor, todo o cuidado, toda a festa, não é? E sabe quando você, os pais bobos, primeira viagem, né? Primeiro mês, tem o quê? Um mês, faz festa, dois, né? Tudo é motivo de festa. Abraão também tinha, assim, ele fazia, quando ele desmamou, festa, né? Nasceu festa, desmamou festa, no dia que foi dedicado, 8 dias festa, e por aí, né? Então, um amor profundo, muito grande, muito cuidado, né? Até o momento que ele foi casar. Vamos arrumar uma esposa no povo de Deus, junto ao povo de Deus, nada aqui, esses povos aqui vizinhos não, no povo de Deus, junto ao povo de Deus, e assim, né, a gente vê a preocupação do pai, né, que é da mãe também, hoje mãe está de lado, né, a gente está falando de pai, né, então, a preocupação desse pai, né, em proporcionar o melhor para o seu filho, o melhor em termos espirituais. Deus chegou para ele e disse: você vai oferecer seu filho em holocausto. Eu fico imaginando, né, o coração deste pai. Você renuncia muitas coisas pelos seus filhos. Você se sacrifica até pelos seus filhos. Se fosse possível, você morreria pelos seus filhos. Mas sacrificar um filho é outra história. É outra história. Como diz um jogador aí, é outro? Está perdendo, né? Hoje eu não sei, mas levou uma coça aí. Então, eu até me perdi aqui, está vendo do que eu estava falando? Então, gente, vai sacrificar seu filho. E ele prontamente, faz os preparativos para ir. E foi. Mais de 80 quilômetros. Preparou tudo, até a lenha ele levou. Será que lá não tinha lenha? Tinha, mas levou tudo prontinho. Para chegar lá, não ter outra coisa para fazer, a não ser aquilo ali que Deus mandou ele fazer. Vai caminhando, né? Há um silêncio, daqui a pouquinho eu vou falar, o silêncio se rompe com uma pergunta do filho, mas ele vai e coloca o menino lá, o rapaz, e ia sacrificar, quando o anjo do Senhor bradou. E esse texto que lemos aqui, esses 2 versículos, não faças isso, porque você, agora eu sei que se você teme a Deus, e eu peguei essa palavra para servir de tema para este sermão, um pai temente a Deus. O que ele faz? Como é ser um pai temente a Deus? Tá? Então deixa a Bíblia aberta aí, nós vamos tirar mais 4 lições aqui desse texto. Primeiro, um pai temente a Deus tem intimidade com Ele. Tá? Então, se você pegar desde o capítulo 12, na chamada de Abraão, tá? Na chamada de Abraão, você vai observar algo maravilhoso da comunhão de Abraão com Deus. Você vai ver Abraão constantemente edificando altares para adoração a Deus, ele invocando o Senhor, ele intercedendo pelos outros, pelo seu sobrinho, você lembra disso, né? Deus ouviu sua oração, e, enfim, chega no capítulo 22, ele vai para Moriá adorar. Nós vamos lá adorar o Senhor. Ai, irmãos, que coisa maravilhosa. Abraão tinha uma intimidade muito grande com Deus.
E isso se prova porque, né, o Tiago 2, capítulo 23, diz que Abraão foi chamado de quê? Ele foi pai da fé também, mas Tiago chama ele de quê? Amigo de Deus. Amigo de Deus. Mas isso é o que eu acho tão interessante, é que Isaías 41:8, o próprio Deus diz: Abraão, meu amigo. Quando eu digo eu sou amigo de Deus, mas quando Deus diz isso, irmãos, é uma glória, Cris. Abraão, meu amigo, isso é algo maravilhoso, queridos. A outra pessoa na Bíblia que foi chamado de amigo de Deus foi Moisés, outro homem que teve uma intimidade muito grande com Deus, um homem honrado, um título honrado, irmãos, de pessoas que tiveram essa intimidade, esse relacionamento muito profundo com Deus, pessoas que andaram com Deus, conversavam com Deus face a face. Ele era um homem de oração, irmãos. Um homem temente a Deus é um homem de oração. E quando o Tiago fala isso, né, que ele era amigo de Deus, quinta-feira no nosso encontro aqui de manhã, que vai até quarta-feira, tá, queridos? De oração e jejum, esses 10 dias de oração e jejum, quinta-feira eu lembrei mais uma vez, né, que eu já falei aqui várias vezes, que Tiago foi chamado de quê? O apelido dele na igreja primitiva? Joelhos de camelo. Joelhos de camelo. É ele que fala sobre a vida de oração do profeta Elias. É ele que diz lá no capítulo 5, verso 16: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Oração, irmãos. Um homem temente a Deus é um homem de oração. Um pai temente a Deus é um pai de oração. Quando a gente abre a Bíblia, você vai encontrar um pai que intercedia todos os dias pelos filhos. Quem foi? Jó. Mas sabe o que eu acho tão engraçado? Engraçado não. Tira engraçado. Deleta. Interessante, maravilhoso. É que Jó estava no auge das bênçãos de Deus. Tudo correndo muito bem. Assim, o próprio diabo disse, o Satanás, tudo dá certo para ele prospera em tudo. E este homem, o mais rico da sua época, o mais bem-sucedido, o empresário mais bem-sucedido da sua época, ele se levantava de madrugada para interceder por seus filhos. Quando tudo ia bem, quando tudo vai mal, a gente, né? Alguma coisa está dando errado, a gente corre, botar o joelho no chão, não é? Jó, não tinha esse negócio não, irmãos. E ele intercedia, era um pai intercessor por seus filhos. Se por acaso eles pecaram, olha a preocupação do pai, irmãos. Como é que estão os meus filhos? Os encontros deles, as festas que eles fazem, lá na faculdade, lá na escola, lá na vizinhança, como é o namoro, olha a intercessão, olha o cuidado, olha a preocupação de interceder, de ser o sacerdote do lar, e estar ali em intensa oração pelos filhos. Irmãos, a gente fica impressionado com isso, nessa oração intercessória incansável, dia
após dia. Às vezes nós não somos perseverantes, né, irmãos? Mas a Bíblia diz que ele perseverava. Isto é, todos os dias. Como é que tem sido a nossa comunhão com Deus, irmãos, como pais? Como é que tem sido a nossa intercessão para os nossos filhos? Cansamos? Valorizamos isso? Botamos o joelho no chão por nossos filhos? Por esta causa eu me ponho de joelhos. Você tem sido um pai de oração? Que ora por seus filhos, intercede desde pequenininhos, pensando no futuro deles, como Isaac. Nós precisamos hoje, irmãos, muito, as igrejas evangélicas precisam de pais e mães de oração. Pais e mães de oração. Pais e mães que tenham uma profunda comunhão com Deus. Segundo destaque que eu faço aqui, queridos, é que um homem temente a Deus, ele é obediente a Deus. E eu falei isso de manhã, mas quero voltar a tocar neste assunto. É interessante, irmãos, que há uma pronta obediência. O versículo 1, quando Deus diz, Abraão, eis-me aqui, e o versículo 3, na manhã seguinte, Abraão levanta-se de madrugada. Olha só, Abraão tem uma predisposição de obediência imediata. Ele não questiona, ele não vacila, ele vai obedecer. Obediência é coisa séria. E eu fico imaginando, irmãos, aqueles 3 dias de viagem. Você pode imaginar? Você pode pensar naquele pai, sabendo o que ia fazer. Ele sai de casa. 3 dias viajando. O que se passou na cabeça dele? O que poderia ter passado na cabeça, na mente, na alma, no coração desse homem? Eu fico imaginando o seguinte: será que Deus está me pedindo isso mesmo? Ele está me pedindo algo que Ele não aprova. Olha só, Deus está me pedindo algo que Ele não aprova, que é sacrifícios humanos. Deus está me pedindo algo que é comum nas religiões pagãs. Como é que Deus me pede isso agora? Parece que Deus está em contradição, mas só parece, queridos. Deus tem tudo sob controle. Às vezes a gente acha que Deus está em contradição com a gente, com os problemas que nos acontecem, com as lutas que nós enfrentamos, mas Deus está no controle da sua vida. Deus não perde o controle da sua vida. Você pode achar que isso aí até é uma frase de efeito, um jargão evangélico e tal. É a verdade, irmãos. É a pura verdade. Deus não perde controle da sua vida, do que está acontecendo com você, das circunstâncias. Deus tem tudo sob controle. Tudo na medida certa. Mas por que, Senhor? Logo comigo? Eu imagino que passavam na cabeça de Abraão que aquele pedido era algo contrário ao amor que ele tinha pelo seu filho Isaque. Como é que Deus me pede aquilo que eu mais amo aqui nessa terra? Meu bem maior. Ele poderia pedir todo o meu rebanho,
para sacrificar. Poderia pedir, mas meu filho não. Ele poderia pedir a minha vida, mas meu filho não. Às vezes, Deus nos manda fazer coisas difíceis, irmãos. Coisas difíceis. E eu falei de manhã sobre alguns profetas, algumas coisas assim, que Deus falou, faça isso, e foi um negócio assim. Não foi fácil não, queridos. Poderia estar passando na cabeça dele o seguinte: Deus está me pedindo algo contrário à promessa que Ele me fez. Deus não fez a promessa de que, através desse filho, a minha descendência seria como o quê? As estrelas do céu e a areia do mar. Como é que Ele me pede, depois de tanto tempo esperando, um milagre acontece, e agora Deus não bate com a promessa de Deus. Ele poderia estar pensando isso. Nós às vezes achamos que as promessas de Deus não estão se encaixando na minha vida, na nossa vida. Tem alguma coisa errada, porque não se cumpriu comigo. Sabe aquela promessa que você... É que nem a frase de Jó, o que eu mais temia aconteceu comigo. Gente, não estou vendo essa promessa se cumprir aqui. Tem alguma coisa errada comigo. E às vezes a gente acha que está errado com Deus, né? Poderia estar passando na cabeça de Abraão, isso foge ao bom senso. Como é que eu vou chegar de volta na minha casa e dizer para a mãe dele o que eu fiz? Você já pensou nisso? Porque o texto não diz que Sara estava sabendo. Como é que eu vou chegar em casa e vou falar, Sara, olha, aconteceu, olha o que eu fiz. Como é que eu vou falar para ela? Eu podia estar pensando, como é que vai ficar a minha reputação diante da vizinhança aqui dos egípcios, diante dos cananeus, dos filisteus, como é que vai ficar a minha reputação? Que Deus fez isso comigo? E às vezes a gente fica pensando assim, o que o pessoal de fora está pensando, né? Por que eu estou passando por esse problema? Às vezes a gente fica também envergonhado, e até de compartilhar certas coisas, para ninguém saber. Achando que, porque pela pregação de muitos por aí, o crente não passa por certos problemas. Crente tem que ter vida boa, próspera sempre, nadar em dinheiro, ter tudo do bom e do melhor, e nem ter enfermidade. Como é que eu estou passando isso no meu casamento, com meu filho, com minha filha, com essa enfermidade? Às vezes a gente fica preocupado com o que os outros vão pensar de nós. E vão dizer assim, cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? 3 dias. Mas Abraão tinha tomado uma decisão. Eu vou obedecer. Não tem esse negócio comigo. Eu vou obedecer. Deus falou e eu vou obedecer. Irmãos, não tem nada que nos dê mais paz do que andar em obediência a Deus. Porque às vezes a gente fica, é do ser humano, fica meio confuso se a gente faz isso ou aquilo, né? Por exemplo, até na disciplina dos filhos, será que eu devo agir assim? Ou, como é que vai ser? E se ele fizer isso? E se acontecer aquilo outro? A maior segurança que você tem, eu tenho, é obedecer a palavra. Obedeça a palavra e descansa, meu irmão.
Obedeça a palavra de Deus e descansa. Porque Deus honra a sua palavra. A palavra de Deus não falha não, irmãos. A palavra de Deus não falha. Confie nisso e obedeça o Senhor. Terceira lição: um pai temente a Deus se fortalece nas promessas de Deus. Vocês vejam que está tudo ligado, né? O verso 5 mais uma vez, veja lá. Então Abraão disse aos servos: espere aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. O apóstolo Paulo, falando sobre Abraão, em Romanos 4, 20 e 21, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Isso é maravilhoso, irmãos. Hebreus 11, 19, Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Promessa. Irmãos, minhas atitudes, minha vida, minhas decisões se baseiam nas promessas de Deus. Diz o texto, ele se fortaleceu nas promessas de Deus. Abraão colocou seus olhos, fixou seus olhos nas promessas de Deus, não em explicações, não em lógica, não em circunstâncias. Ele estava firmado nas promessas de Deus. Irmãos, quando nossa fé é testada, não olhamos para o que vemos, não olhamos para as circunstâncias, não olhamos para as probabilidades, não olhamos para o que sentimos, porque nosso coração é enganoso. Não olhamos para o que sentimos, nós não olhamos para a lógica, nós não olhamos para o diagnóstico, nós olhamos para as promessas de Deus, nós não olhamos para as possibilidades humanas, para as impossibilidades humanas, nós não olhamos para isso, não olhamos para explicações, nós olhamos para as promessas de Deus. O que Deus disse? O que Deus prometeu? E quando fazemos isso, irmãos, nós suportamos aquilo que parece ser insuportável. Nós esperamos com esperança para aquilo que parece impossível. Por isso que nós precisamos fazer como Abraão, nos fortalecer nas promessas de Deus, naquilo que Deus disse. Irmãos, olhe para Abraão caminhando para Moriá, olhe para José na prisão, olhe para Moisés diante do Mar Vermelho, olhe para Davi diante do Golias, olhe para Jó naquele lixão lá, sem dinheiro nenhum, de luto e sem saúde, seu corpo fedendo, apodrecendo. Olhe para Jesus no Calvário, a lição é a mesma, nós não olhamos para as explicações, nós olhamos para as promessas de Deus, não olhamos para as tempestades, para as enfermidades, para o luto, nossos olhos estão no Senhor, quando enfrentamos essas coisas. E ai de nós, irmãos,
se não olharmos para o Senhor. Quando estamos enfrentando, repito, tempestades, enfermidades, lutos, decepções, separações, divórcios, problemas financeiros, privações, problemas conjugais, problema com os filhos. Ai de nós se não olharmos para as promessas de Deus. Não podemos olhar para as circunstâncias, para aquilo que parece ser, mas aquilo que realmente é pela palavra de Deus. Um dos dois grandes capítulos do profeta Isaías, 41 e 43, são grandes, né? Nem botei aí para você ler. Veja o que Deus diz para nós, olha só, preste atenção. Você é meu servo, eu o escolhi, não o rejeitei. Não tema, porque eu sou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a minha mão direita. Quando você passar pelas águas, o que acontece? Eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Sabe por quê? Ele diz, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o seu Salvador, eu te amo e estarei com você. É isso que Deus está dizendo aqui, irmãos, através do profeta Isaías. Irmãos, ou cremos ou não cremos, irmãos. É isso que Abraão nos ensina, queridos. Os meus olhos estão firmados nas promessas de Deus. Tudo parece estar errado, não bate. Mas se Deus falou, vai bater. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai dar tudo certo. Mesmo que lá no final, 40 na prorrogação, há uma virada radical. Quando as esperanças se perdem. Quando nós deixamos de olhar para o mundo, para as probabilidades, e olhamos para aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Aquele que não há impossíveis. Você está olhando para as promessas de Deus? Ou olhando para os problemas? Você lembra de Pedro, né? E quando deixou de olhar para Jesus, afundou. Mas glória a Deus que ele disse, Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a mão sobre ele. Deus te chama hoje, meu irmão, minha irmã, para descansar nas promessas de Deus. Tem um peso aí no seu coração? Tem uma ansiedade? Tem uma preocupação? Tem alguma coisa tirando seu sono? Deus não quer isso não. Descansa nas promessas de Deus, porque o descansar é uma prova de fé, queridos. O esperar é prova de fé, porque é esperar com esperança. Abraão esperou contra a esperança. Em que sentido? Na esperança humana. Ele esperou em Deus. Ele esperou nas promessas de Deus. Mesmo naquela caminhada, irmãos. Eu fico, você pode imaginar aquele homem banhado de lágrimas? Ele não estava suando pela caminhada. Ele sabia o que ia fazer, irmãos. Ele sabia o que ia fazer.
Este homem é temente a Deus, porque ele se fortalecia nas promessas do Senhor, não nas circunstâncias, não nas probabilidades. Ele prometeu: eu vou confiar, eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Por isso ele foi aprovado por Deus. Último lugar, veja o verso 7, por favor. Mais uma vez, um pai temente a Deus, ele recebe a provisão de Deus. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Você pode imaginar esse meu pai? Assim, o tom de voz desse filho que é um homem temente a Deus também, um jovem temente a Deus, que é obediente ao seu pai, que vê seu pai, vê a imagem de Deus na vida do seu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Olha só a resposta: eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Aqui está a parte mais dramática, irmãos. Mais dramática que eu entendo. Nessa caminhada, os dois seguindo juntos, o silêncio é interrompido. O silêncio é interrompido por essa pergunta angustiante: meu pai, onde está o cordeiro? Ele sabia exatamente o que era feito quando um altar é construído, e a resposta é mais fantástica ainda, vindo de um coração partido, mas cheio de fé, vindo de um coração que agora de uma voz que é profética: o Senhor proverá. Ah, meu Deus, o Senhor proverá. Jeová Jiré, o Senhor proverá. O Senhor que provê, proverá. O Senhor de todas as coisas, o Senhor Todo-Poderoso, proverá. Mas não tinha nada em vista, ele não via nada, só estava fixo nas promessas de Deus. E ele edifica o altar, arruma a lenha, amarra o jovem, pega o cutelo. Irmão, você pode imaginar, irmão? Para pensar um pouquinho, irmãos, nesse pai e nesse filho. E ele vai fazer. E ele não faz, porque o anjo interrompe. Abraão, não faça isso. Aí eu posso assim, que alívio, graças a Deus, oh Jesus. Acho que ele deu um brado. Não faça isso, porque eu sei que você teme a Deus. Porque você não negou o seu filho, o seu único filho. Você não me negou o seu único filho. E aí a história você conhece, surge um carneiro lá, preso, né, nos arbustos, pelo chifre lá, e aí o holocausto é oferecido. Verso 15 a 18,
o anjo fala a Abraão a segunda vez. E ele diz assim: olha, por causa da sua fé, porque você foi aprovado nessa prova, na prova, a prova. Então o anjo diz: eu vou lhe abençoar abundantemente. Olha só, queridos, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você foi obediente. Então eu vou te abençoar. O Senhor falando com ele. E aí no verso 14, Abraão chama aquele lugar de o Senhor proverá. Passou a se chamar o Senhor proverá. Jeová Jiré, o Deus que provê. Será que o seu lugar de adoração, a sua casa, o seu lar, pode ser chamado o Senhor proverá? Será que o seu coração pode ser um lugar onde possamos dizer o Senhor proverá? Vida de experiência com Deus. Eu falei de manhã que esse episódio apontava para a cruz, né? Jesus não teve substituto como Isaac. Por quê? Porque o Senhor morreu em nosso lugar, por causa dos nossos pecados. Ele tinha que morrer. E aí, mais uma vez a frase, o Senhor proverá. O Senhor proveu a nossa salvação, o nosso perdão, a vida eterna por Jesus. Por Jesus. Você tem experiência com o Senhor proverá? Com esse supridor? Você crê no Senhor Jeová Jiré? Você crê que Ele provê todas as suas necessidades? Eu disse todas. Você crê nisso, irmão? Você pode descansar nessa promessa? Você pode viver com a sua vida fundamentada nessa promessa? O Senhor proverá, o Senhor proverá, o Senhor proverá. Quando você estiver enfrentando o luto, a dificuldade, o desespero, a tristeza, a decepção, a enfermidade, a dor de uma partida de um ente querido, enfim, N problemas, você pode dizer: o Senhor proverá. Pela fé, profetizando isso, o Senhor proverá. Mas é isso que esse texto nos ensina, irmãos. E nós precisamos não só entender isso, irmãos, nós precisamos praticar isso. Nós precisamos vivenciar isso. Sabe por que às vezes não vivenciamos as grandes experiências dos servos de Deus? Porque não confiamos em Deus como eles confiaram. Não descansamos em Deus como eles descansaram. Não nos fortalecemos nas promessas de Deus como eles se fortaleceram. Não recebemos a provisão porque não cremos no Jeová Jiré. Cremos e não cremos, ficamos assim. Porque isso se demonstra na prática. Eu falei isso de manhã. Experiência é prática. No seu dia a dia, nas suas dificuldades, nas suas lutas, nos seus relacionamentos, nos desafios que você tem que experimentar isso.
Você precisa experimentar isso. Quando não há o que fazer, irmãos, quando não há recursos humanos, quando foge ao nosso poder, ao poder dos outros, dos médicos, dos remédios, o Senhor proverá. Respirar fundo e dizer: o Senhor proverá, mas pela fé, o Senhor proverá. 4 lições aqui de um homem temente a Deus, de um pai temente a Deus. Tem intimidade com Deus, é obediente a Deus, se fortalece nas promessas de Deus e recebe a provisão de Deus. Você crê em tudo isso, meu irmão? Fique de pé, por favor. Curve sua cabeça. Nós vamos cantar. Eu quero convidar você para a oração. Não tem nada de mágico de vir aqui à frente. Se você pela fé vier para dizer assim: eu estou enfrentando isso, isso e aquilo, mas hoje eu quero pela fé declarar: Jeová Jiré, o Senhor proverá. Você vai profetizar em nome de Jesus, na presença de Jesus, que você crê nessa promessa de Deus, que você crê, e você vai sair aqui com seu coração leve, porque você vai lançar essa preocupação, esse fardo sobre o Senhor, sem ter vergonha não. Deus sabe porque você está enfrentando lutas e dificuldades. Não importa o que os outros estão pensando de você, importa que você confia nas promessas de Deus, e você hoje vai declarar: o Senhor proverá, pela fé. Então, enquanto cantamos, se você quiser vir aqui à frente, pode vir, e depois nós estaremos orando em seu favor, da sua família, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Não sei como eles estão, não sei como é que é esse relacionamento, não sei se há algum filho preso em algum vício, em algum relacionamento errado, em algum caminho tortuoso, não sei, mas Deus sabe. E nós vamos orar hoje por sua vida, orar com você, botar você nas mãos de Deus, sua família nas mãos de Deus, sua luta nas mãos de Deus, sua enfermidade nas mãos de Deus, sua tristeza, decepção, sua ansiedade, sua depressão, sua solidão, seu medo. Você vai dizer hoje pela fé: o Senhor proverá. Estenda as suas mãos sobre essas pessoas que estão aqui. Só Deus sabe a luta. Só Deus sabe a luta de um pai, de uma mãe, de um filho, de um marido, de uma esposa. Só Deus sabe das lágrimas, da preocupação. Só Deus sabe da sua dor. Mas Ele não só sabe, Ele quer hoje que você diga pela fé: o meu Senhor proverá. Vamos repetir? O meu Senhor proverá. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, essas vidas aqui estão rendendo-se diante do Senhor, clamando, Pai, envia dos altos céus socorro, Senhor.
O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem de Jeová Jiré, Jeová Rafá. O Senhor é que me dá a vida, paz, saúde, prosperidade, a verdadeira prosperidade. Vem do Senhor. Senhor, então, Pai, abençoa essas vidas que estão aqui agora, Senhor, que pela fé estão descansando nas Tuas promessas. Senhor, descansa esse coração, Pai. Ó Deus, que a paz do Senhor esteja guardada no coração de cada um, guardando cada coração, Senhor, para viver em paz, alegria, felicidade, para viver descansando nos braços do Senhor. Toma cada um aqui, Senhor, nos Teus braços poderosos. Faz milagres aqui nesta noite, Senhor. Faz milagres nos casamentos, Senhor, nas famílias, nos relacionamentos, Senhor, no corpo, na alma e no espírito, Senhor. Ó Deus, só Tu sabes a dor, a luta, a dificuldade, o medo, a decepção, a provação, a solidão muitas vezes que invade o coração. Pai, preenche agora esses corações, abençoa esses lares, que essas casas sejam casas de bênção, Senhor, que essas famílias sejam famílias de bênção, Senhor. Ó Deus, e toda honra, toda glória nós sempre daremos ao Senhor. Ser com aqueles que hoje recebem Jesus como Salvador, Senhor das suas vidas. Sela essas vidas, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Os que estão aqui e os que estão nos acompanhando de longe, Pai, nós oramos, nós Te agradecemos, no nome precioso do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Amém. Dê um abraço aqui no quem está aqui, olha, e você dá uma salva de palmas a esse pessoal. Deus abençoe. Amém. Louvado seja Deus.